Bom dia. Na pessoa do senador Paim, eu gostaria de cumprimentar todos os senadores e deputados presentes, fazer uma saudação aos meus colegas, minhas colegas da mesa, todos os presentes. O título desse debate é Financiamento do SUS frente aos anúncios do governo interino. A primeira observação, portanto, que me caberia fazer é entendermos que a PEC 241 ela é expressão objetiva no plano fiscal, ela é uma expressão objetiva no plano fiscal, ou seja, no plano da disputa dos recursos públicos, o caráter antidemocrático, o caráter de desmonte da Constituição de 88 e dos direitos sociais do governo interino. Ou seja, a discussão em torno da PEC 241, ela é central, seja na luta institucional, seja no movimento social, no movimento popular. Portanto, meus companheiros, minhas companheiras, derrotar a PEC 241 é fundamental para a garantia dos direitos sociais, para defender a Constituição de 88 e, se vocês me permitem, para derrotar o governo interino no Senado Federal. Não há dúvida, eu sou do IPEA, estou fazendo parte de um grupo técnico interinstitucional de discussão sobre financiamento do SUS, com a presença, senador, de colegas do IPEA, de colegas da USP, da PUC de São Paulo, de colegas de outras instituições, da Fiocruz, de colegas de outras instituições, e não há dúvida que, do ponto de vista setorial, a PEC 241, ela, na prática, objetivamente, ela fere, ela destrói o artigo 196 da Constituição, qual seja que a saúde é um direito social. Olhando para trás ou para frente, significa reduzir os gastos públicos em saúde em relação ao PIB e significa reduzir os gastos em saúde públicos em relação ao setor privado. No fundo, observem, a 241 tem como pressuposto no campo da saúde um modelo de privatização dos serviços de saúde. Um outro elemento fundamental, ainda no campo da 241, que eu gostaria de chamar a atenção, é a questão da vinculação. A questão da vinculação, ela extrapola o debate orçamentário. A vinculação em 88, e nós temos alguns constituintes presentes nessa sala, tem como objetivo dizer para a sociedade brasileira que é prioridade do Estado o combate à desigualdade social e à desigualdade regional. É isso que significou a vinculação das fontes de custeio do orçamento da Seguridade Social. Que esse país teria um compromisso com a redução histórica da desigualdade nesse país. E não precisa ser um gênio ou ser ilustre para saber que, objetivamente, eu vou repetir esse adjetivo, concretamente, a política de saúde ela é desconcentradora de renda. Portanto, a PEC 241, no setor saúde, além de representar o desmonte do SUS e a privatização dos serviços, ela amplia a desigualdade, não só o acesso aos serviços de saúde, mas a própria desigualdade na sociedade brasileira. Ela é extremamente perversa e precisa ser combatida pelo bloco histórico progressista, seja na luta institucional, seja na luta popular. As políticas de saúde no Brasil, senador, a meu ver, até pelo campo progressista, Ronald, professora Lígia, demais companheiros e companheiras, sempre, de certa maneira, foi mal compreendida. Em que sentido? É verdade
A política de saúde tem sim um papel de melhorar a qualidade da atenção médica e de melhorar, sobretudo, as condições de saúde da população. Mas no caso da América Latina, no caso do capitalismo periférico, seriam as políticas sociais elementos estruturais fundamentais para o desenvolvimento econômico da nação? Saúde é intensiva em força de trabalho, emprega, ainda mais no ciclo recessivo, portanto, contribui para a formação do produto, da renda nacional e mesmo da inovação tecnológica, em particular, numa área de fronteira que é a biotecnologia. A saúde pode ampliar a produtividade da força de trabalho, tão necessária na atual conjuntura do capitalismo internacional. Como já disse, ela é desconcentradora de renda. E o gasto público em saúde, além do mais, pode ter um impacto positivo sobre a inflação setorial. Ou seja, não houve uma compreensão, senador, da hegemonia que estava no poder sobre a importância de colocar a política social ou de radicalizar as políticas sociais como o centro do desenvolvimento econômico no país. Isso não significa nada perto da 241. Houve erros, mas nada perto da 241. A 241 é uma proposta objetiva contra o SUS, contra o Estado e contra a democracia. Bem diferente do que ocorreu nos últimos 13 anos. A meu ver... Pessoal, só deixa eu registrar, porque ele vai ter que ir para a comissão do impeachment, o senador Lindenberg aí. Ele não vai poder ficar aqui. Nós estamos abrindo a comissão do impeachment agora, pessoal. Queria muito estar aqui. O Samuel Pinheiro Guimarães já passou aqui. Já passou. Então tá bom. É o líder da minoria agora, só para avisar todos, viu? Gostaria de nesse momento, apresentar, apesar da conjuntura defensiva que nos encontramos, e, portanto, nós temos que discutir, senador, é um programa mínimo em defesa da democracia, dos direitos sociais e do SUS, numa estratégia defensiva de acúmulo de força, mas eu gostaria de aproveitar esse momento e colocar, e dividir e compartilhar com vocês o que me parece ser uma agenda fundamental na atual conjuntura histórica em relação ao setor saúde. Primeiro, não há dúvida, ampliar o financiamento, melhorar a gestão e potencializar o controle social. Até porque está muito claro que boa parte dos problemas de gestão do SUS, óbvio, cara pálida, decorrem dos problemas de financiamento, em particular em relação aos recursos humanos. Para melhorar a qualidade da atenção médica e, portanto, ser mais eficiente, ter um melhor serviço, você precisa ter mais recursos financeiros e organizacionais, e não menos, como prega a ideologia liberal ou neoliberal, se vocês preferirem. A segunda agenda é uma agenda, às vezes, também pouco esquecida entre nós. E, de certa maneira, a professora Lígia Bahia tem um mérito de ter sido pioneira nesse debate, que é a questão da regulação do mercado de serviços de saúde. A nossa agenda é uma agenda dupla, de fortalecimento do SUS de um lado e, de outro, fortalecimento da capacidade regulatória do Estado em relação ao mercado de planos de saúde, em relação ao mercado de equipamento médico, em relação ao mercado de medicamentos. Precisamos ampliar a luta, chamando a classe média em defesa da redução dos gastos das famílias e dos empregadores com bens e serviços privados de saúde. Ao lado da defesa do SUS, ao lado da luta pelo fortalecimento do financiamento do SUS, precisamos fortalecer a capacidade regulatória do Estado, do mercado de serviços de saúde, tendo como objetivo primeiro reduzir, repito, os gastos das famílias e dos empregadores, pasmem, com bens e serviços privados de saúde. Por fim, senador, se o senhor me permite, eu gostaria de fazer uma ponderação. É uma ponderação ou uma crítica construtiva. O senhor
em algum momento na mesa, colocou que o plano de saúde, se a pessoa quiser consumir o plano de saúde, ela pode consumir. Naturalmente que eu entendi a sua fala. Mas outro elemento, e eu concluo a minha fala com a apresentação desse ponto, que é necessário não só que os analistas de políticas de saúde, mas o movimento popular, as autoridades governamentais, ou seja, o bloco progressista entenda, é que existe, companheiros, uma relação estrutural, fundamental, entre o padrão de financiamento público, entre o Estado e a dinâmica de acumulação capitalista do mercado de planos de saúde. É isso que explica, é essa a razão dos subsídios. Ou seja, os subsídios não é uma desoneração qualquer no setor saúde. Ela é uma pedra fundamental para a produção e reprodução econômica dos planos de saúde. Isso vale no Brasil, vale nos Estados Unidos, vale na Austrália, vale no Canadá, mesmo na era do capital financeiro. Por quê? Porque o setor saúde tem uma característica específica economicamente, apresenta uma tendência de custos e preços crescentes. Se ele é organizado de forma capitalista, ele vai apresentar problemas de rentabilidade, porque ele vai ter que operar com preços muito altos. Mas saúde é política e socialmente relevante para o exercício de hegemonia dos estados. O que o governo faz? Ele subsidia essas atividades privadas socialmente relevantes. Portanto, a questão da renúncia fiscal é um elemento central também na agenda, na luta contra a privatização do sistema de saúde brasileiro. Concluo dizendo que o IPEA fez um estudo com a Receita Federal do Brasil, analisando o que os acadêmicos chamam de gasto tributário. Mas vamos falar sério, é subsídio. Em 2013, os subsídios destinados, isso é dado oficial, IPEA e Receita Federal do Brasil. Em 2013, os subsídios destinados à pessoa física e à pessoa jurídica aos planos de saúde giraram em torno de 10,5 bilhões de reais. Pergunto aos gestores aqui presentes, aos representantes dos gestores aqui presentes, esse recurso poderia ser alocado para habilitar hoje a discussão na CIT no Ministério da Saúde dos 3,5 bi para média e para alta complexidade? Esses recursos poderiam ser alocados para investir nas UBSs e nas UPAs que estão sem funcionar e já estão prontas? Concluo a minha contribuição nesse debate. Lutar contra a 241 é lutar pela democracia, é lutar pelos direitos sociais, é lutar pela vivificação do SUS. Vida longa ao SUS! Muito bem, muito bem. Muito bem, Carlos Roque, eu acho que você